paz do Senhor Jesus a todos os professores e professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. E você aí, professor, professora, telespectador, aluno, passou aqui pelo nosso canal, não é inscrito no nosso canal? Canal AD Educacional, canal novo. Olha só que legal. Nós já estamos aí na pré-aula aí há muitos anos, há mais de 10 anos. Porém, agora num novo canal. É um canal voltado para a educação cristã. Então se inscreva no nosso canal. Boa, hein, diretor? Maravilha. Inscreva aí nesse canal. Compartilhe com todos os seus contatos, com professores aí da tua igreja, porque nós temos pré-aula para todas as faixas etárias, desde das criancinhas até os adultos. Isso aí vai nos ajudar, né, diretor? Olha aí que coisa boa. Compartilhe aí, inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer. O canal que nós estávamos antes tem mais de 300 mil inscritos e vamos aí ultrapassar essa marca com a ajuda de vocês, certo? Dúvidas, sugestões, quer colocar de onde você está nos assistindo, mandar um abraço aí, coloque nos comentários, que aí nós vamos lendo aí ao longo das aulas, certo? Então hoje aí é aula de número 12. E qual é o tema da lição? José, chamado para viver o plano de Deus. Mas antes disso aí, ó, eu vou dar um spoiler para você aí, tá? O tema do próximo trimestre já está aqui na mão, é a história do povo escolhido. Então nós vamos ter aí de escravo ao povo livre, a grande jornada no deserto. Nós vamos estudar aí, vai ser bem legal aí, sobre o povo de Israel, vai ser bem top aí, então você já vai aí, hein, pesquisando, mentalizando aí o que eu vou fazer no próximo trimestre, que esse aqui já está encerrando, hein? Bora lá então. Leitura bíblica em classe, fica em Gênesis 37, de 3 a 11, depois de 23 a 28. A mensagem é: agora não fique triste nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Esse aí é o grande encontro, né? Gênesis 45 e 5. Os objetivos da nossa lição são 3. Quais são, então? Ensinar a história de José, explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus e mostrar a importância do perdão, certo? A dinâmica aí dessa aula é bem legal, professores. Eu gostei muito. Será que vai ter ali o floreio ali, ó? Olha aí. Bora lá. Sente-se em um círculo com os alunos e peça em uma folha branca que eles fazem 2 colunas. Então você vai fazer um círculo aí na tua sala, vai dar uma folha para eles ali e peça para que dividam aí a folha em 2 colunas, certo? Na primeira coluna, eles devem anotar as características positivas de José que o ajudaram a vencer tudo o que ele passou. Por exemplo, fé, humildade, bondade, sabedoria, temor a Deus. E aí você vai indo, né? Deixa eles colocar tudo ali. E aí na outra coluna, peçam para que eles anotem características que os adolescentes da atualidade precisam para vencer os problemas do dia a dia. Como, por exemplo, fé, temor a Deus, disciplina, oração, leitura bíblica, estudo da palavra de Deus e etc. Aí eles vão colocar ali também. E aí, reserva essa folha e deixa, né? Deixa lá. Aí no final da aula, depois que você deu toda a aula ali, reserve mais uns 5 minutinhos e veja com os seus alunos o que eles mais podem acrescentar na lista, né? Estimule eles a colocar ali
todas as virtudes e características de José, e o que eles, aprendendo com a história de José, acrescentam também para eles vencer aí, né, o dia a dia, as setas, os dardos aí inflamados do inimigo. Que aula! Eu amo a história de José, falo muito sobre José aí para vários adolescentes, e eu tenho certeza que essa aula aí vai ser uma bênção, certo? Então aí vamos aí para a introdução da nossa lição. Então, para quem gosta de histórias emocionantes, a vida de José é realmente um desses relatos de tirar o fôlego. Ele era um jovem sonhador, era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Os problemas de relacionamento com os irmãos eram grandes. Ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, porém José temia a Deus. Vamos aprender mais sobre a vida desse filho de Israel, né? Vai ser bem legal aí a lição de hoje, né? Vamos lá então, deixa eu arrumar esse ponteiro aqui. Beleza. Então o tópico 1 é quem era José. Então nós vamos aí relatar aí quem era José em 3 pontos aí do tópico 1. Então ponto 1 do tópico 1 diz o filho amado de Israel, né? Então dos 12 filhos de Jacó, né? José era o primogênito do amor da vida de Jacó, né? Então veio primeiro José, depois Benjamim, então do amor da vida dele ali, ele era o primogênito, né? Olha aí, hein? Ele trabalhou, hein, diretor? O homem trabalhou 14 anos aí para casar com essa mulher. Às vezes a gente ali, de dar uma investida ali, uns dias ali, uns mesinhos, já falou que foi ralado. Imagina trabalhar 14 anos, hein? Você tá doido! Meu amigo. Mas isso aí que é amor. Isso aí é amor, né? Então o escritor bíblico registra que Jacó amava mais José que todos os outros filhos, né? Meu ponto de vista aí, professores, é um erro muito grande aí, né? De Israel, não mais Jacó, né? De Israel depois aí, que ele tem um encontro, mas também lá na época de Jacó, de amar mais José e transparecer isso aí. Olha só o que ele causou. Nós vemos na lição passada que alguns dos erros de Jacó trouxe a ele algumas dificuldades. Uma dessas dificuldades, a perca do amor da vida dele, que era a mãe de José, né? E aí ele ele prefere mais José do que os outros filhos, trazendo o quê? Um ódio dos outros filhos em relação a José. Não era a culpa de José? Não, não era. A culpa era de Jacó. Por quê? Por que amava mais José? Por que deu as roupas melhores para José, né? Então a gente tira de lição isso aí e passar para os pais, né? Que não tem que ter. E já passar para os nossos adolescentes também, que quando eles tiverem filhos, o amor tem que ser igual, o amor entre os irmãos tem que ser igual, né? Para quê? Para que haja uma harmonia, né? Para que haja essa harmonia entre os irmãos e dê tudo bem. Olha só quão conturbada era essa relação aí, a ponta aí de tudo que aconteceu, né? O jovem que sonhava. Então, certa ocasião, José sonhou que estava no campo e junto com seus irmãos ele estava amarrando ali os feixes de trigo, né? Aqueles quadradãos assim de trigo. E disse que o feixe dele se levantava e os feixes dos irmãos dele se colocavam ao redor e se curvavam em sinal de reverência. Isso aí já era Deus mostrando para ele tudo que iria acontecer, né? Que os irmãos dele iria se curvar a ele. Aí nós vamos ver mais para frente da lição que aconteceu isso aí, né? Depois ele teve outros sonhos, isso era Deus já mostrando para ele o que ia acontecer. Ele também sonhou com o sol e a lua, então que seria ali Jacó e Lia, né? Israel e Lia, né? A lua e as estrelas, né? E 11 estrelas se curvavam diante dele. Então o sol, a lua, né? Os pais, e as 11 estrelas ali se curvavam diante dele. Os sonhos representavam toda a casa de Jacó se abaixando diante de José para honrá-lo. José não era soberbo, José era
humildade, simplicidade, porém ele falava aquilo que ele tinha sonhado. Os sonhos, contudo, revelavam o que Deus faria no futuro. Entretanto, esses sonhos despertavam a ira dos outros filhos de Israel. Por quê? Porque já tinha essa questão de ser mais amado. E aí depois essa questão dos irmãos se curvar diante dele, opa, mas espera aí, tinha lá o primogênito, filho de Lia, que agora me esqueci o seu nome, o senhor pode pesquisar aí, né? Que era o que seria de fato, mas o porquê que eles tinham se curvar a José? Já tinha tudo isso, é um plano de Deus, mas isso aí foi gerando a ira, mas a ira maior aí era da preferência de Jacó, posteriormente Israel, aí por José, certo? O ponto 3 aí do nosso tópico 1, relacionamento com seus irmãos, né? Por ser o preferido do pai, por causa dos seus sonhos, José era odiado por seus irmãos. O difícil relacionamento do lar já indicava que coisas boas não aconteceriam. Então, o que nós temos que explicar aí para os nossos adolescentes? Que se tem alguma divergência entre irmãos, que tem que ser solucionada, né? Nunca uma briga, nunca uma desavença tem que se levar para frente. Eu creio, professores, que da mesma forma como é com um casal que não pode dormir um brigado com o outro, o filho, os irmãos ali são a mesma coisa. Um irmão não pode dormir brigado com o outro, um irmão não pode ficar com raiva do outro, vai ter os atritos ali, as diferenças, há diferença entre todos os irmãos. Nem todos pensam da mesma forma, nem todos têm o mesmo ponto de vista, mas a harmonia entre eles tem que ter. A discordância pode ter, mas a harmonia, o respeito e amor, acima de tudo, tem que ter. Então, vamos usar o exemplo de José, ali da família dele, para que não aconteça. Óbvio que os irmãos não vão vender como escravos e tal. Eu acredito que já nem tem mais escravidão, né, professores, aí no Brasil. Porém, as amarguras, raízes de amarguras podem trazer alguns prejuízos futuros, né? Quando uma casa está dividida, o mal está às portas. Nós, enquanto cristãos, devemos zelar por uma convivência agradável com nossos irmãos e pais. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. Então, a cordialidade, a paz, o amor, o entendimento, o respeito, né? Acima de tudo, o amor tem que estar ali entre a família toda. O ponto 2 aí, o sonhador no Egito. Então, o ponto 1 aí do nosso tópico 2 é José de filho a escravo, então do preferido a escravo. Então, certo dia José foi enviado a ver os seus irmãos, os animais que pastoreavam, se estavam bem, né? Então, quando os irmãos de José avistaram ele, né, tentaram matá-lo, e tudo isso foi motivado por ódio e inveja. José teve a sua túnica arrancada, ele foi jogado num poço, depois vendido por seus irmãos como escravo. Então você pode ler essas referências e explicar para eles, né? Então eles iam matar, Rubem não deixa matar, ali eles jogam dentro de um poço seco, e aí depois eles vê que estavam vindo ali os ismaelitas, né? E aí ele vai e vende, entrega José por 20 moedas de pratas para que ele seja vendido no Egito como escravo, né? Então você vê, Rubem livra ele da morte, dá um jeito, e aí depois ele se entristece quando ele vê que José não está mais ali, que foi vendido, né? E tem toda essa questão, aí eles matam um cabrito, molham a túnica de José aí no sangue do cabrito e falam, alguma besta fera pegou e matou José, nós só encontramos as vestes, né? E aí, mais uma das consequências aí dos erros, né, de Jacó foi pensar que o filho dele estava morto e viver por anos e anos e anos com essa dor,
né, com essa dor da perca, né, pensando, né? Ele, na verdade, ele não perde para a morte, mas ele ficou anos aí sem ver o filho, né? Deixa eu fazer uma conta aqui, dos 17 ao 30, 13, mais 7 anos, 20, mais 2, vamos pôr uns de 20 a 22 anos, sem ver os filhos, né? Sem ver o filho, então era uma perca, e pensando que o filho estava morto. Então ele sofreu esse tempo todo. Teve aí depois do reencontro, teve, mas sofreu aí. Foi uma das consequências dos erros dele, né? Ele enganou, porém foi enganado pelos próprios filhos, foi enganado pelo sogro. Olha só aí tudo que aconteceu. Eu acho que é uma lição muito boa também a gente passar para os nossos adolescentes que a mentira não compensa, o engano não compensa. O retorno dessa mentira um dia vai vir, né? Então eles têm que ficar aí bem atentos contra isso, né? Então aí essa parte aí, então nós já explicamos, né? Ponto 2 aí do tópico 2, José na prisão. Então ele é vendido lá na casa de Potifar, ele se torna ali o administrador de todos os bens de Potifar, e aí vem a questão ali que nós conhecemos. Ele era um cara bonito, formoso, e aí a esposa de Potifar tenta agarrar, ele fala, opa, eu não vou pegar contra o meu Deus, e foge e vai parar na prisão. Então o jovem se tornou escravo comum no Egito, mas o Senhor estava com José. Deus fez José prosperar na casa de Potifar, como acabamos de falar, o oficial de Faraó. Ele se tornou responsável pela administração de todos os bens do oficial, certo? Por ser belo e simpático, né, nós já falamos isso aí, José foi cobiçado pela esposa de Potifar, né? Então nós podemos aí atentar aí os nossos adolescentes, né? Imagina aí, professores, o quão linda não era essa esposa de Potifar. O quão linda ela era. As egípcias eram lindas. Imagina mais ela, o dó. Põe de novo aí, diretor. Ela era linda. Falhou. Deu um delay. Ela era uma egípcia cheia de dinheiro. Imagina quão linda essa mulher não era. E ela cobiça José. Mas o amor, a fidelidade que ele tinha a Deus, imagina, gente, ele poderia pegar e dar um jeito em Potifar, ficava com tudo que Potifar tinha, com a esposa, moral, tudo, e deu. Mas ele pegou e falou assim, eu não vou pecar contra o meu Deus. Olha que aplicação que nós podemos fazer para os nossos adolescentes. Às vezes tem tantos, vamos colocar ali, pratos, né, que o inimigo coloca assim na frente deles, como se fossem maravilhosos, né? Olha só, olha aqui, ó, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Como aconteceu com Sansão, né? Estava lá em cima do cadáver um favo de mel. Olha, favo de mel. Aí ele vai e pega, e é assim que o diabo coloca. Ele põe o pecado como se fosse a melhor coisa do mundo. Porque se não fosse, assim ninguém ia pecar. Se todo mundo visse o pecado pela consequência, ninguém pecava. E aí o diabo não vai fazer isso. Ele vai fazer como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se uma podridão tivesse o gosto. Hoje não vamos colocar mais de mel, mas um chocolate Milka. Oh, que delícia. E é assim, é bom, hein, diretor? Tu devia um dia comprar um desse aí para mim aí, né? Quando eu chegar aqui para gravar pré-aula, comer um chocolatinho, ó, que maravilha. E explicar para eles que o diabo quer
quer que ele veja o pecado como se fosse a melhor coisa do mundo, mas nós temos que olhar e falar assim, eu não vou pecar contra o meu Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal, é isso aí, é correr do pecado e resistir o diabo. Nós resistindo, ele corre, resistindo às tentações, resistindo o pecado não virá mais, certo? E aí ele vai preso, né? Por conta disso aí, e mesmo preso, o Senhor estava com ele e o abençoou. Mas ele foi preso, mas em tudo Deus tem um propósito, né, professores? E na prisão José conquistou o quê? A confiança do carcereiro, de forma que ele ficou como responsável pelos demais presos. Olha só aí, já o espírito de liderança que ele tinha, o dom de liderar, que dentro ali da cadeia ele já se destaca e começa a liderar os demais presos ali, e aí eu creio que ele começa a falar sobre Deus, começa a contar sobre a história deles, né? E aí nós vamos ver aí que ele interpretou os sonhos, o ponto 3 aí do nosso tópico 2, ele interpretava sonhos. Então, Deus concedeu um dom especial a José. E aí nós temos que falar para os nossos adolescentes que eles têm que tentar identificar os dons que eles têm. Identificar aquilo que Deus deu para eles, né? Aquilo que eles têm e usar esse dom. Ah, mas eu não sei como. Pede para Deus, ora e pede para Deus que Deus vai mostrar, né? E na prisão 2 homens tiveram sonhos e José interpretou o sonho deles. Um seria absolvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho e o outro seria condenado. Após 3 dias, tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José, né? E aí José pegou e falou assim, quando esse copeiro, São José falou assim, quando estiver lá, meu amigo, lembra de mim. Porém, esse cara aí não lembrou tão cedo, né? Porque passaram 2 anos e José ainda estava preso. Até que, certa ocasião, o rei do Egito sonhou com coisas perturbadoras. Ele sonhava ali, teve aqueles sonhos da foi um sonhinho feio aí, hein? Foi um sonhinho aí estranho aí, né? Aí você pode ler aí em Gênesis 41, de 1 a 7 ali, aquele sonho ali, né? Que tinha as vacas gordas, as vacas magras, e aí vai indo aí tudo isso aí, você explica certinho para os seus adolescentes. E aí o faraó, ele pede interpretação para várias pessoas, adivinhadores, e um monte de gente lá, ninguém conhecia. Aí o copeiro, peraí, tem um José que está lá na prisão, ele interpretou o sonho que eu tive, depois de 3 dias aconteceu tudo certinho, tal. Rei, peraí, vai lá e pega esse menino, né? Ninguém conseguiu dar ali, tá ali no slide, ninguém conseguiu dar o significado dos sonhos ao rei. No entanto, o chefe dos copeiros de Faraó, o antigo companheiro de José na cela, lembrou, né? Que ele havia recebido certa interpretação. E aí falou, aconteceu, eu sonhei, ele interpretou, depois de 3 dias aconteceu, eu fui absolvido, estou aqui. Aí o faraó, então vai lá e traz esse homem. Foram lá, deram um banho em José, ajeitaram ele bonitinho e apresentou ele para o faraó, né? Então, José interpretou perfeitamente os sonhos e ainda deixou claro para o rei que o entendimento do sonho vinha de Deus. Então, foi Deus que te mostrou isso aí. E aí José, além de interpretar, ele dá a solução para o faraó. O que ele fala? Ele fala que o sonho comunicava a mensagem de Deus e haveria 7 anos de muita fartura, e em seguida 7 anos de muita pobreza e fome. E aí ele dá ali, como que podemos dizer aí, a solução para o problema. E aí José aconselha o rei a escolher um homem inteligente para que administrasse e dirigisse o país. E ainda sugeriu que durante o tempo de fartura ele pegasse aí 1/5, né, a 5ª parte aí das colheitas e
reservasse e guardasse em silos aí, né? Deus estava mais uma vez com José e agora na corte do rei. E aí, quem que o rei escolhe para fazer isso? Um homem inteligentíssimo. Quem? José. Palmas para José. Ele é muito bom, inteligente, temente a Deus. Olha aí que maravilha, hein? E aí você dá uma salva de palmas para os seus adolescentes, que ele vai ser igual José e Deus vai usar ele. Amém, professores? Ouvi o seu amém aí, ó, maravilha. Tópico 3, último tópico aí, já estamos aí quase 23 minutos. José, o governador. E aí, né, então, vamos lá, o ponto 1 do nosso tópico 3, o governador do Egito. Diante das interpretações de José, Faraó nomeou o filho de Israel como governador do Egito. José se tornou responsável por administrar toda a terra do Egito e para preparar a nação para enfrentar os anos de fome. Faraó chega e fala assim, ó, deu um carro para José, deu um anel para José, deu roupa boa para José, que ele nem sentiu mais saudade daquela túnica coloridona lá dele, e fala assim, ó, acima de você vai ter só eu, depois abaixo de ti aí tu coordena tudo. E José, ó, constituiu família, governou o Egito, visitou o Egito todo. Olha aí, o homem era trabalhador, era era José trabalhador, hein? José trabalhador ali, deixa o homem trabalhar. Olha aí, ó. E aí ele visita tudo, corre para todo lado, vai para todo lado, pega silo e constrói coisa para armazenar lá, e foi bom, foi muito, muito, muito bom mesmo. O microfone está aberto aí, hein, diretor? E José foi bem sucedido em tudo, porque quem estava com ele? Aí, professores, frise bem essa parte aí. José foi bem sucedido. Se quiser imprimir isso aí e colocá-la na tua sala, assim, ó, para toda vez que eles chegarem, eles verem. José foi bem sucedido em tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Olha só, professores, a importância de ter o Espírito de Deus na nossa vida. Ele foi bem sucedido porque ele era inteligente, porque ele era trabalhador, isso colaborou. Mas o principal era porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E essa foi a característica marcante notada por Faraó. José tinha 30 anos quando tornou-se governador do Egito. Olha só, né? Passou ali 13 anos ali de dificuldades, mas Deus honrou, né? As dificuldades, as lutas, as provas não são para sempre. É por um período determinado por Deus. E nós temos que saber passar sobre essa prova, né? A viver isso e tirar de lição. E José tirou muitas lições disso, né? E não foi à toa aí que ele foi aí o governador do Egito e um dos principais, né? Então ele começou a trabalhar viajando, isso nós já falamos, né? E aí o ponto 2 do nosso tópico 3, o reencontro de José e seus irmãos. Olha só aí, hein? O tempo passou conforme anunciado por Deus, o período de escassez chegou. Então, passaram os primeiros 7 anos e aí entra os outros 7 anos aí de fome, né? E havia fome entre muitos dos povos, mas no Egito havia mantimentos. Aí os povos, os vizinhos, vinham buscar mantimentos onde? No Egito. E aí quem vem buscar mantimento? Israel fala para os filhos dele, vai lá, ó, tá acabando a comida aí, tem 10 filhos aí, mas de certo tinha nora, tinha neto, tudo. Então vai buscar comida lá no Egito, lá, porque aqui já está acabando. Né? Olha aí, maravilha, vamos que vamos. E aí os meninos foram lá buscar, os meninos velhos já, né? Foram lá buscar mantimento lá no Egito.
E com fome lá na terra de Canaã, o velho enviou seus filhos, né, para buscar alimento. Chegando ao lugar, eles foram levados ao quem? Governador José. Os irmãos de José dobraram os joelhos e se prostraram diante dele, exatamente como ele tinha sonhado antes. E José conheceu os irmãos dele lá, olha lá, mas ficou, ó, piano, quietinho. E os irmãos ajoelhou, suplicando lá, pedindo alimento, né? Imediatamente José reconheceu os seus irmãos e se lembrou dos sonhos. Mas o governador não se revelou a eles, antes usou estratégias para que buscassem o seu irmão mais novo, Benjamim, que era o irmão de pai e mãe, né? Os filhos de Israel compraram os mantimentos necessários e nem desconfiaram que o governador fosse seu irmão, né? Pois tinha passado já algum tempo. E eles nunca imaginariam, né? Que o que foi vendido como escravo seria o governador do Egito, uma das principais, né, províncias, reinos, né, de lá. Havendo fome na terra, os irmãos de José foram novamente ao Egito e aí levaram Benjamim e chegaram lá, né, foram bem tratados. Então José não maltratou, não fez nada, mas ele queria ver Benjamim, né? E aí eles conseguem José consegue que eles levam Benjamim, né? E aí eles foram muito bem tratados. Eu acredito que José deu comida para eles, deu um pouso, né? Um local para eles descansarem ali, para poder pegar os seus mantimentos e levar até a família, né? Então José conversou mais uma vez com seus irmãos e descobriu que Israel ainda estava vivo, né? Os irmãos de José iriam retornar a casa, mas o governador fez um artifício lá para eles voltarem ao Egito. Assim, os irmãos de José retornaram ao Egito para que suplicar pela vida de Benjamim, né? Então, Benjamim estava lá com ele lá, tudo já as estratégias, né? Nós podemos ler aí em todas as referências. Pode ler aí do 37 de Gênesis aí até vai indo aí, né? 44, 45, 46 e vai indo. Neste encontro, porém, José revelou a sua identidade aos seus irmãos. Imagina aí o espanto, o arrependimento, né, dos seus irmãos, a vergonha que isso deu, né? E o encontro de José com seus irmãos foi muito emocionante. José chorou muito diante daqueles que haviam vendido como escravo. Ele reencontra, né, a família, ele reencontra os irmãos. Eu acredito que os irmãos ficou assim envergonhados, mas viram que José também tinha sentimento de amor e de perdão com eles, né? Então, depois de tantos anos, José estava reencontrando sua família e tinha a oportunidade de rever seu pai. José ordenou que seus irmãos retornassem para casa e buscassem toda a família para que viessem morar no Egito, pois a terra ainda passaria por 5 anos de fome. Então, olha só, aquele que foi vendido como escravo, depois é usado para ter estratégia para que o povo não morresse de fome e ainda ele salva, né, a família ali e traz a família dele para o Egito para poder passar esses 5 anos aí tendo comida, água, uma vida mais confortável, né? O encontro de José com seus irmãos foi emocionante e tal, né? Nós vimos sair. Chegando ao Egito, Israel e José se abraçam e choram por muito tempo. Imagina o quão emocionante, né? Quando Israel olha para José e vê o seu filho amado, querido, que pensava que tinha sido morto e agora olha, né, como governador do Egito. Olha que orgulho e felicidade aí para Israel, né? Então, toda essa tristeza aí e consequência dos erros deles, depois aí Deus o abençoa. Por quê? Porque ele obedece a Deus, né, Israel, porque ele teme ao Senhor e aí depois ele leva uma vida debaixo de obediência, né? Que nós aprendemos na aula passada, quando ele obedece a Deus e volta para a terra dele, né? Então, a partir disso aí, eles sofrem de algumas consequências, porém,
depois vem as consequências também da obediência, né? Em José vemos de fato que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As circunstâncias vieram, os problemas vieram, porém, tudo contribuiu para que tivesse o reencontro, para que José fosse reconhecido, para que os irmãos dele vissem, né, o quão Deus era na vida dele e tudo mais, né? E aí nós vamos concluir a nossa lição aí, né? A história de José nos ensina, né, que devemos confiar em Deus. Embora algumas situações sejam inexplicáveis em nossa vida, devemos ter a certeza de que Ele está cuidando do nosso futuro e nos conduzirá em direção aos seus propósitos. E aí nós temos que alertar os nossos adolescentes diante dessa conclusão, que tem bem esse ponto aqui, ó. Devemos ter certeza que Deus está cuidando do nosso futuro. Porém, José não deitou lá e ficou de boa, não. José correu atrás. José ele foi o administrador dos bens ali da casa de Potifar, aí dá tudo os problemas, ele se torna um líder dentro da prisão e já fala lá para o chefe dos copeiros, quando você voltar, lembra de mim. Ele ia também planejando o futuro, tentando que as coisas vissem. Então, Deus estava cuidando do futuro dele, porém ele estava também correndo atrás. Nós temos que passar para os nossos adolescentes, professores, que Deus cuida do futuro, mas eles também têm que batalhar, estudar, ralar, acordar cedo, fazer as tarefas, ajudar dentro de casa. Não tem que ficar igual o Jacozão lá, né? Só deitadão esperando a mamãe trazer o leitinho, não. Tem que batalhar, tem que estudar, tem que ralar para eles terem aí uma vida melhor, né? Eu falei na aula passada que eu ouvi um pastor falando que dias fáceis tornam pessoas fracas com dias difíceis. Dias difíceis de batalha, de luta, ralando, estudando, tornam pessoas fortes e aí que terão dias fáceis. Então, se eles quiserem ter uma vida boa, tem que ralar. Deus cuida do plano que ele tem. Deus cuida dos projetos, só que também tem que ter ali um contrapartida deles, né? Porque às vezes a gente tem um outro adolescente assim um pouquinho mais tranquilinho. Mas vamos, ó. Certo, professores? Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus alunos, que tudo que você fizer, as bênçãos de Deus estejam sobre você. Certo? E até a próxima aula, se Deus assim permitir.